Fala galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Paradox sobre Rodas. Me chamo Pedro, sejam bem-vindos aí. Pedir a galera que tá curtindo os vídeos aí, tá? Curtam, ativem o sininho, me sigam aí. A intenção do nosso canal é compartilhar experiências, falar coisas boas da Meteor 350. Desde já informo que não sou representante da Royal, não tenho vinculação da Royal, assim como muitos adquiri a motocicleta, gostei, acredito na marca, né? Acredito na marca e depois de ver outros vídeos de outras pessoas também aqui no canal, eu adquiri a minha motocicleta. Sabia que é uma montadora que está chegando no Brasil, né? Embora há informações que no passado ela já esteve no Brasil e que foi até líder mundial, que me surpreendeu. Isso eu pude constatar lá no canal do nosso amigo Michael Motomei, né? Lá também, o canal diário também do Dr. Dan. Muita informação legal relacionada à motocicleta, né? Inclusive o Bill Motocas também colocou lá muita informação e que me levou a adquirir a motocicleta. Eu particularmente não tenho o que reclamar, a motocicleta tem um desempenho muito bom, é gostosa, está atendendo as minhas necessidades para o que eu queria em termos de economia, em termos de fazer um passeio, em termos de me divertir sobretudo com a motocicleta. E agora pintou essa polêmica sobre a questão do chassi. Eu desde já informo que eu não sou técnico, não sou perito, não trabalho na área, tá, relacionada ao Código de Trânsito, relacionada a portarias, resoluções do Detran e do Conselho Nacional de Trânsito. Então, assim, muita coisa para mim é novidade, tá? Em que pese eu tenho uma formação jurídica, eu não atuo nessa área. Então, assim como todos, a gente está recebendo informações nos grupos, e a partir daí a gente está fazendo uma análise dessas informações. Então, a primeira análise a ser feita é que o nosso próprio manual, né? Achei até bacana isso, o manual da Royal, as folhas 26 do manual, esse manual aqui, né? Da Royal Enfield, folhas 26, ele traz boas informações sobre o chassi. Não sei se nos outros manuais das outras motocicletas que eu tive, tinha essa informação, mas eu nunca percebi, né? Talvez, até porque não tenha surgido essa curiosidade sobre a questão do chassi, porque para mim também era uma novidade, que eu nunca tive interesse nenhum em ficar verificando chassi de moto. Para mim, emplacou a moto, tá licenciada, eu quero rodar, quero me divertir, quero curtir. É fato, essa é a intenção. Mas aí algumas coisas vieram à tona, né? Essa questão da Royal Enfield estar remarcando a numeração 2022 ou suprimindo e colocando 2021 em algumas motocicletas. A minha não foi o caso. A minha motocicleta, depois que a polêmica foi instaurada, eu estava aguardando para emplacar minha moto, e aí verifiquei que a minha estava tinha uma numeração separada, escrito 2022. E aí, a partir daí, surgiu a curiosidade em analisar. Então, inicialmente, o próprio manual da Royal Enfield, né, da Meteor 350, ele traz informações. Vou colocar aqui para vocês aqui, ó, as informações que ele traz. Ele traz a informação que o chassi, né, o VIN, que como é chamado pelo Detran, ele é composto de 17 dígitos, e verificando aqui, né, se for pelos dígitos, será o 10º dígito, se for por casa, será a 7ª casa, né? O primeiro refere-se ao código do fabricante, ME3, coincidentemente me faz entender, né, não estou afirmando, porque não tenho conhecimento disso, que ME3 de repente pode ser Meteor 350, né? Eu que estou presumindo, tá? Ninguém me deu essa informação, não. O D é o tipo de quadro, motor, né? O nome comercial, né? E aqui, nessa casa aqui, o sistema de ignição, né? E aqui vem o que nos interessa, que é a décimo, né, dígito ou 7ª casa, que ele fala assim, se lá nessa casa tiver L, significa que a moto, pelo manual aqui,
o ano de produção dela foi 2020. Se estiver M, significa que o ano de produção foi 2021. E se tiver N, significa que o ano de produção é 2022. Ou seja, em tese, só poderia existir essa marcação como N aqui, quando ela fosse produzida em 2022. Aqui significa aonde foi fabricada a nossa motocicleta. A minha, no caso, foi fabricada em Valan Vadagal. Não sei se a pronúncia é essa, tá? E aqui é o número de série. O número de série é o lote, né? Creio eu, o lote que foi fabricado, né? Aí, o número de motos que foi fabricado. A minha, se eu não me engano, é 2100 e pouco, tá? Interessante. Então, isso aqui é o nosso manual em que vem descrevendo. E aqui, o número VIN, ele é uma sequência, né, como ele falou, de 17 dígitos, todos seguidos, 17 dígitos. A questão vem não nesses dígitos aqui. Para mim até surgiu agora, quando eu fui verificar, porque meu ponto de vista é que não poderia estar aqui 2022, porque ela não foi fabricada em 2022. Mas, tudo bem. Eu vou lá na frente, eu vou fazer uma ressalva sobre isso, tá? Vou fazer uma ressalva sobre isso. O que importa para mim mesmo, na verdade, é uma outra característica. Eu vou abrir aqui meu CRLV, tá? Onde eu acho, por questão de segurança, eu coloquei algumas proteções. Minha moto já está emplacada e ela recebeu aqui, ó, ano de fabricação 2021, conforme a nota fiscal veio, e o ano modelo 2022, tá? E aqui no chassi, bate com o chassi da minha moto, em que N significa 2022. Aí vem a polêmica que eu coloquei no vídeo anterior, a informação que eu obtive do Detran, né? Eu obtive do Detran, e no Detran me foi informado que esse número aqui que eu vou abrir aqui para vocês, só um momento, eu vou abrir para vocês aqui, que é o número do problema. Isso aqui é da minha própria motocicleta, né? Aqui, segundo o próprio manual, isso aqui é o chassi, 17 dígitos, bate, tudo certo. Segundo o manual, nem consta nada referente a esse número separado aqui, escrito 2022. Então, quando eu estava emplacando minha motocicleta no Detran, tá, eu perguntei, tá, inicialmente ao rapaz que estava na Baia, né, no Detran aqui no Rio de Janeiro, o que constituía o número. Nem cheguei a falar para ele o que estava acontecendo, né? Eu perguntei para ele o que constituía o número de chassi. Aí ele, ó, senhor, o número de chassi é essa sequência de 17 dígitos. Falei, e esses dígitos aqui, você saberia me dizer para que serve cada um? Aí ele veio falando conforme o próprio manual, tá? Ele veio dando uma descrição bem minuciosa. Tá falando que o primeiro seria o código do fabricante, depois tipo de quadro, motor, nome comercial, sistema de ignição e o ano de produção. Só que aqui no ano de produção, que o manual fala ano de produção, ele falou que isso aqui, na verdade, ele pode ser o ano de produção ou pode ser o modelo, né? Isso aí o Detran geralmente entende como modelo. Essa foi a informação do rapaz perito que trabalha emplacando a moto. Aí eu abri para ele e falei para ele, e esse número aqui? Ele falou, esse número aí, algumas motocicletas, principalmente importadas, vem vindo com esse número, mas o Detran não considera esse número como número de chassi, não considera. Aí eu expliquei para ele, a partir daí, né, mostrei para ele algumas fotografias de algumas motocicletas de amigos que já passaram pela concessionária, tá? E sofreram essa alteração, tá? E aí ele me informou que, tá? A informação dele é que não, para o Detran, ele não considera esse número e sim essa sequência aqui, que inclusive eu questionei para ele que no manual dizia que isso aqui era número de fabricação e ele falou que isso aqui pode ser o número de fabricação com o modelo, mas o Detran não considera. Para o Detran é como se fosse o modelo da moto, tá? O modelo.
assim disse ele. Aí nessa, ele até chamou o responsável pelo posto, estava passando lá, que cuida dessa parte, né? Não vou mencionar o nome da pessoa aqui, porque não há necessidade de mencionar, tá? Não há, até para... Ele não quis gravar, eu pedi para gravar, mas ele disse que para gravar algum vídeo ou informação, ele deveria ter autorização, tá? Da diretoria. Então, para não prejudicar o rapaz, eu estou passando só as informações que foram obtidas por ele. Informações obtidas por 2 funcionários, o técnico da baia e o diretor do posto, tá, galera? Então, isso não são afirmações minhas, não são conjecturas. Peço até também que nos comentários respeitem também a informação dos funcionários do Detran, tá? Porque tiveram muito boa vontade em passar a informação. E às vezes nem eles mesmos têm essa informação, se a informação está certa ou errada. Mas o treinamento que deram para eles foi esse, tá? Então vamos ter um pouco de respeito também pelas pessoas com relação a isso, né? Até porque eles se deram o trabalho de parar para explicar. Eu não sei se é como é nos outros estados, aqui no Rio de Janeiro é muito complicado em se falar de Detran e atendimento. Então, ele parou e explicou. Ele falou o seguinte: olha, senhor, esse número aqui, algumas motocicletas vêm, outras não, tá? Não é obrigatório vir. Explicou a mesma coisa que o primeiro rapaz falou. Ele só fez um alerta. Ele falou: olha, senhor, eu entendo que esse número aqui para o Detran, ele desconsidera. Se ele vier raspado, o Detran vai desconsiderar também. Ele vai considerar só o número do chassi, que são os 17 algarismos. Contudo, se chegar aqui com esse número raspado, vai gerar uma desconfiança. E gerando uma desconfiança, vai ser feita uma análise mais sistemática, que pode demorar mais ainda. E uma vez constatado que não há alteração no chassi, que é esse número onde eu estou passando a setinha, aí o veículo vai ser liberado normalmente. Agora, se não houver e tiver essa numeração aqui normal, e chegou aqui, vai verificar o chassi, ninguém vai questionar, ninguém vai fazer uma análise mais minuciosa. A análise mais minuciosa é porque se você chega aqui com o veículo, ainda que não raspado isso aqui, mas outra parte aqui do quadro, né, assim dizendo, com algum tipo de deformação, que inclusive é até interessante, tá, gente? Ele fez uma ressalva lá para mim, informando que esse cabo dessa moto, os cabos dessa moto são muito curtos, tá? São muito curtos, e ele fica passando em cima do chassi, e com o tempo pode ocasionar desgaste do chassi, que quando for na concessionária, exigir deles uma solução para isso. E muito interessante essa informação que ele deu. Ele falou que pela experiência dele, às vezes o cabo começa a desgastar. E quando o cabo desgasta, aí sim começa a ter problema e às vezes até é obrigado a remarcar. Então, ponto. Esse é o ponto crucial. Perguntei para ele, ó, se fosse o caso você já me informou que esse número aqui não faz parte, não contempla o chassi, e que se raspado, ele pode gerar uma desconfiança tanto numa Brits como aqui no Detran, e aí ser feita uma análise mais minuciosa e tudo do veículo, e para constatar se houve alteração no chassi e tudo mais, né? Ele informou isso. Mas ele falou o seguinte, ponto crucial, tá? É não permitir que façam qualquer tipo de alteração aqui. Não que isso vai implicar, mas que gere algum problema. Mas essa dica que ele deu aqui de proteger o chassi foi uma dica muito boa, porque ele disse que na experiência dele vem acontecendo, tá? Então o ponto crucial é esse, não gera nenhum problema, né? Se a sua motocicleta não foi raspada, se foi raspada, ela vai emplacar de qualquer maneira, porque o chassi vai ser tirado por aqui, mas vai ser uma análise mais minuciosa. O perito, pode ser que ele queira mandar para o perito. Agora vem o ponto crucial que eu perguntei para ele, se caso houvesse alguma questão, algum problema em cima do chassi, né? Eu falei para ele, vamos considerar esse número aqui, vamos falar sobre chassi. A concessionária, ela poderia, ela mesma por conta própria, fazer esse tipo de análise, de verificação, de alteração. Aí ele informou o seguinte, que aqui no Rio de Janeiro, tá, se houver qualquer tipo de alteração no chassi, você tem que pedir autorização prévia, como manda a legislação. Nem vou abrir a legislação, não é o caso aqui, não estou aqui como advogado, só vou mencionar assim um artigo do Código de Defesa do Consumidor mais lá na frente, tá?
O intuito aqui não é discutir questões jurídicas, entendimento. Quem tiver alguma dúvida e quiser contratar os serviços jurídicos no meu escritório, pode fazer contato. Mas o meu intuito aqui não é promoção jurídica ou promover qualquer tipo de assunto gerado a isso, ou polêmica, ou discussão acerca de entendimento. Não é, tá? Então eu descarto qualquer tipo, até se alguém fizer esse tipo de comentário, eu nem vou responder. Nem vou responder porque eu acho que o intuito aqui do vídeo é trazer mais informações do que temos, informações no plano real, né? Porque tem gente fazendo vídeo, tem gente falando sobre o assunto e nem tem a motocicleta ou nem é a questão sobre ele. Então minha motocicleta está emplacada, minha motocicleta foi licenciada e eu que tive ontem no posto. E a informação que eu tive dos funcionários foram essas. Se o funcionário está errando, eu não sei. Eu sei o seguinte, que enquanto não me gerar problema, eu vou continuar tranquilo, vou continuar me divertindo com a minha moto e vou continuar falando sim bem da marca, porque a marca veio para trazer coisas que não tínhamos aqui, tá? Eu pelo menos estou muito satisfeito, porque comprar uma Meteor, tá, 350, uma moto 350 com a qualidade, a preço basicamente de CG, cara, isso não tem preço, então acho que vale muito, tá? Vale muito. Eu, por enquanto, estou satisfeito. Pode ser que no futuro eu mude de opinião. Opinião é assim, às vezes a gente muda, é um direito nosso, tá? Mas uma coisa importante que ele falou foi sobre a questão do chassi. Ele informando que se for feita qualquer tipo de alteração, tem que ser pedido a autorização prévia ao Detran, uma vez estando emplacada a motocicleta. Tem um formulário próprio na aba lá do Detran, que eu nem entrei para ver também, que não me interessa, que eu não vou pedir nenhuma autorização, mas quem quiser, por curiosidade, aqueles que são mais minuciosos, tem lá essa questão. E ele informou que essa remarcação tem que ser feita por uma empresa credenciada pelo Inmetro. E até ele mencionou que são as mesmas empresas que fazem geralmente marcação, tá, de chassi, de reboquezinho, né, carretinha que a gente puxa no carro, né? Então ele informou isso para mim, tá? Que a concessionária, ele desconhece que a concessionária possa fazer por sua própria conta e riscos isso, né? Mas tudo bem. Mas ele falou que se tratando que não é chassi, que ele não considera como chassi aquilo, considera como simplesmente um ano de uma marca que qualquer, poderia vir outro número, poderia vir um símbolo, poderia vir qualquer coisa. E essa foi a informação. Informação e novamente peço que, poxa, tenham extrema educação e respeito aos dois profissionais que estavam lá no Detran, porque essa foi a informação que eles passaram e pelo que eu venho verificando, tá? Pelo manual, por tudo que tem aqui, é compatível. Agora vamos a um ponto muito interessante sobre a questão que foi até externada no vídeo anterior, sobre vício oculto, né? A gente vai falar sobre vício oculto. Antes eu vou abrir para vocês, né? Seria de bom grado a fazer uma leitura, né? A galera fazer a leitura do nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Fazer uma leitura do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, tá lá disponível, né? E aí você fazer uma leitura do artigo 18, que fala da responsabilidade por vício do produto, né? Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Vou ler essa primeira parte, né? Vícios de qualidade ou quantidade ou que tornem impróprios ou inadequados ao consumo. No meu ponto de vista, tá? Eu emplaquei minha motocicleta, não tive nenhum problema, minha motocicleta não foi suprimida, a numeração não gerou qualquer tipo de problema, tá? O meu documento, né, o licenciamento foi feito, tá constando lá ano, modelo, tudo bonitinho, tudo certinho, então, para mim, não gerou nenhum, né, não teve nenhum vício de qualidade ou quantidade ou que não tornou impróprio ou inadequado ao consumo a minha motocicleta, ela tá normalmente, tá? Então, agora vem uma questão, né, no próprio artigo que fala ao que se destinam, ou que eles diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes de disparidade de comunicações constantes no recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagens publicitárias respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Isso aqui é muito interessante, né? Interessante no que diz respeito ao que o próprio funcionário do Detran falou, né? Que uma vez raspado geraria
algum problema em relação a ter uma análise minuciosa ou numa blitz a motocicleta ser levada para um depósito para uma análise minuciosa e assim que constatado, a motocicleta iria ser liberada, por gerar uma desconfiança, né? É lógico que numa blitz o policial, às vezes pelas condições de local, condições de ele não ser um perito, ele possa sim, né, encaminhar sua motocicleta a um depósito, né, ou levar para a delegacia, né, uma vez que há uma suspeita de alteração do chassi, isso constitui crime, né, previsto no Código de Trânsito, né, e ele pode sim conduzir você para a delegacia, a sua motocicleta ser apreendida. Esse é meu ponto de vista, né, do que tendo em vista a legislação. E a sua moto é uma suspeita de crime, uma suspeita de alteração, ela ser levada para o depósito. Uma vez levada para o depósito, ela vai passar por análise. Aí lá na análise vai verificar que a sua motocicleta não tem nenhum tipo de alteração, ela vai ser liberada. Mas olha só, vamos lá. Olha o tempo que você perdeu. No mínimo, isso durou aí 1 mês e meio, 1 mês, tá? Em se tratando aqui do Rio de Janeiro, eu acredito isso. Demoraria isso. Então, realmente, para aqueles que tiveram a motocicleta raspada, suprimida, alterada, pode sim vir a ter algum problema. E nesse caso, eu entendo que sim, que existe um vício do produto, né? Por ter sido feita a alteração pela concessionária, pode gerar um problema. E, sobretudo, quando a pessoa for vender essa motocicleta, e a pessoa vai ter que explicar tudo isso, isso gerar, né? Como existe o entendimento por analogia, tá? Por analogia, não existe nenhum caso concreto ainda relativo a essa motocicleta da Royal Enfield, mas por analogia poderia acontecer que um veículo, né? A gente sabe que um veículo que ele passa por um processo de remarcação de chassi ou alteração, ele tem a diminuição do valor em 30%. Então, poderia se encaixar naquela questão ali do Código de Defesa do Consumidor, onde ele fala que diminui, né? Diminui o seu valor. Então, o consumidor ele pode sim exigir a compensação por isso, e a substituição do quadro, no caso, que seria o chassi inteiro, seria a moto inteira, ou substituição da motocicleta, né? E tem que ser sanado em 30 dias. Né? E o consumidor ele pode exigir alternativamente o que? A substituição do produto por outro mesma espécie, ou seja, outra motocicleta que não tem esse problema, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e o abatimento proporcional do preço. Tudo isso pode ser requerido, mas isso aí, melhor gerar o advogado, que é aqueles que entenderem que devem buscar a via judicial, né? Que busquem a via judicial, né? Tá lá, todo mundo tem direito ao acesso ao judiciário, seja até inclusive, logo vejo que uma dificuldade, dando um alerta aí, né? Por haver de repente uma necessidade de perícia, entendo que não caberia nos juizados especiais, que não comporta, né? Casos com complexidade e que requiram perícia. Mas isso é só uma dica, não estou entrando para aqueles que eu sei que muita gente vai querer abrir debate jurídico, vai querer abrir entendimento. Não estou aqui, não estou me colocando nessa condição, estou me colocando na condição de consumidor e tentando trazer alertas, né? Ajuda para a galera, tá? E eu não vou fazer nada disso, tá? Se por um acaso na Royal Enfield forem solicitar que eu remarque a minha motocicleta, eu não vou remarcar, não irei remarcar minha motocicleta, tá? Não irei remarcar e vou ficar nessas condições, tá? Mas aqueles que assim desejarem, podem procurar seus direitos, tá? Então, portanto, essas são as minhas dicas, né? Espero que eu possa contribuir para aqueles que estão com dúvida, aqueles que querem adquirir a motocicleta também. Não vejo problema nenhum. Tá aí meu exemplo, minha motocicleta está emplacada, minha motocicleta não está tendo problema. Se lá na frente eu vier a ter algum problema, vou vir aqui, vou aqui no canal, vou colocar, né? Se eu decidir ajuizar uma ação contra a Royal Enfield porque de alguma forma eu me senti prejudicado, seja pelo vício do produto, seja pelo fato do produto, tá? É importante muito frisar isso,
que existe a questão do vício oculto, existe a questão do vício do produto e existe a questão do fato do produto. Mas esse aqui não é um canal jurídico e eu não vou ficar aqui tecendo comentários sobre isso, né? Não é nem o caso, não importa, tá? Mas se fosse um fato do produto, né, seria aquele produto que realmente se torna perigoso. E o vício do produto é aquele, como eu mencionei no artigo 18, né, que causa falta de informação, ou causa torna ele impróprio, ou diminua sua capacidade. E eu não vejo nada disso, porque eu fui lá na agência, minha motocicleta está andando perfeitamente, então não tem nenhum fato do produto que inviabilize ela de andar. Fui lá, emplaquei minha motocicleta, tô com o meu licenciamento ok, passou tranquilo. Se lá na frente eu chegar no Detran ou parar numa blitz e tiver algum problema, aí eu começo a entender que sim, que eu posso demandar contra a Royal Enfield, mas não é essa a minha intenção agora. A minha intenção agora é só curtir a minha moto e aconselho a todos isso, esperar, porque a solução com certeza está sendo dada. De repente a própria Royal Enfield está se antecipando e fazendo o que de repente não é nem para fazer agora, não há necessidade, né? Conforme informado lá no Detran. Não sei se o Detran da sua cidade ou se o próprio Detran aqui do Rio de Janeiro também está agindo correto, né? Porque às vezes é entendimento. Entendimento é muito complicado, não vou nem mencionar o ditado, né? Entendimento, cada um tem o seu. Mas analisando a legislação, aquela numeração de 2022 que está fora do chassi, ela não integra o chassi. Eu só tenho uma dúvida que eu perguntei lá no Detran e ficou meio entreaberto, né? Aquela questão do manual, né, que vem falando que no 10º algarismo, ou para aqueles que forem por casa, 7ª casa fala do ano de produção. Aqui no manual, para mim, fala assim, ano de produção, 2022, porque o meu tá como N. Se o meu tá como N, então a produção dela foi em 2022. Ou seja, eu não cheguei a minha motocicleta, então veio do futuro. Seria isso o argumento se eu fosse me basear no manual. Mas, pelo entendimento do Detran, pelas pessoas que me atenderam lá no Detran, aqui do Rio de Janeiro, aquilo ali refere-se ao modelo, né? Ele pode entender como fabricação ou modelo. Pela legislação que eu verifiquei, não é modelo, e sim fabricação. Então teria um erro aí. No meu ponto de vista, teria um erro nesse sentido. Mas foi emplacado, o Detran reconhece, não gerou nenhum problema. Então, por enquanto, eu não estou conseguindo vislumbrar nenhuma hipótese aí de existir um vício do produto enquanto não for esclarecido isso, tá? Não estou dizendo que não possa ocorrer essa hipótese quando ficar bem esclarecida essa questão, tá? E volto a dizer, isso aqui não é um canal jurídico, não estou aqui para debate jurídico e nem me aprofundei em procurar sobre questões jurídicas e esclarecimentos para trazer sobre isso aqui. Isso aqui é aquilo, não me trouxe nenhum prejuízo. Isso aqui é uma opinião minha como consumidor e estou aqui passando para vocês, né? Porque, como eu informei, antes de eu adquirir minha motocicleta, eu olhei muito canal aqui, olhei o canal do Bill, olhei o Moto Diário, né, do Dr. Dan, olhei do próprio Lauda, muita coisa legal, muita coisa bacana que me levou a formar minha opinião e adquirir a minha Royal Enfield. Estou muito satisfeito, muito satisfeito. Essa motocicleta me fez ter sentimentos que eu não tinha há muito tempo com bem material. Então, esse é o sentido aqui do vídeo, tá? O sentido do vídeo é esse, tá? E uma coisa muito interessante que foi falado lá pelo rapaz da loja, né? Perdão, foi falado pelo Detran, pelo diretor e do posto e pelo rapaz do emplacamento, deixa eu até acrescentar mais, né? Quando eu comecei a tocar nesse assunto, é um assunto que acaba causando um pouquinho de curiosidade, né? Eu comecei falando com o funcionário chamou o responsável pelo posto que estava passando, e aí começou a acumular diversas pessoas, inclusive outros funcionários que estavam no emplacamento, pararam o emplacamento para conversar sobre o assunto. E todos ali tinham aquele treinamento e aquele entendimento. E uma coisa muito interessante que foi falado é o seguinte, que essa numeração por fora, ele faz referência, né, toda motocicleta que sai da fábrica a partir de junho
né? Dependendo do ano, no nosso é 2021, ela sai a partir de junho. Então, saindo a partir de junho, ela recebe uma numeração que o modelo é 2022. Então, se a motocicleta foi fabricada e saiu da fábrica entre janeiro a junho, né, até final de maio, ela será 2021. Se ela sair de fábrica 2021 e após esse período, ela será modelo 2022. Indiferente dela não ser um modelo 2022, né, porque a gente tem muito hábito aqui no Brasil de ter modelos lançados a cada ano. Então essa foi a informação passada pelo Detran. Espero estar contribuindo para essa saga aí pela questão do chassi. A Royal Enfield ainda não se manifestou, algumas pessoas receberam e-mails, eu recebi algumas mensagens, que inclusive eu vou deixar um alerta aqui muito importante, receber algumas mensagens inclusive pedindo fazer cadastro. Eu não comprei minha motocicleta, minha Royal Enfield Meteor, em São Paulo e nem comprei em outro estado. E comecei a receber informações de WhatsApp para preenchimento de formulários sobre satisfação de outros estados. Isso me despertou uma curiosidade, né? Despertou uma curiosidade porque o golpe está aí, tem pessoas que se aproveitam da situação para querer dar golpe. Eu não preenchi formulário nenhum e a minha posição foi fazer contato com a Royal Enfield do Rio de Janeiro. Fiz contato com a Royal Enfield do Rio de Janeiro e a informação que eu obtive, não vou mencionar o nome da pessoa, porque eu não sei nem se eu tenho autorização para isso, então, tá? Mas a pessoa é responsável, uma das responsáveis pela agência, informou que não está sabendo disso, não está ciente se a Royal Enfield está fazendo algum tipo de mensagem de recall, ou se a Royal Enfield está mandando mensagem para saber satisfação dos seus clientes. Não foi passado isso não, tá? Ele disse que desconhece a informação. Eu preferi ficar no entendimento que pode se tratar de algum golpe, alguém querendo se utilizar dessa necessidade das pessoas de esclarecimento para poder até formar um cadastro para outra empresa, ou um cadastro para fazer golpe, ou para qualquer coisa, né? Então, fiquem alertas aí, a galera que está recebendo algum tipo de mensagem, tá? Que, segundo a informação que eu tenho, se a Royal Enfield vier a fazer qualquer tipo de chamada, ela fará uma chamada pública, uma chamada pelos meios que toda montadora, toda fabricante faz e as concessionárias, pela mídia, tornando público isso, publicando no jornal de grande circulação, publicando nas mídias sociais e publicando nas mídias televisivas, né? Então, acredito eu que deve ser assim, né? Sei nem se está certo o termo, mídias televisivas, mas tudo bem, a gente não está aqui para discutir também esse assunto, porque caramba, meu Deus, rapaz, eu comecei agora a fazer vídeo né? Até por distração, achei bacana, vejo a galera postar, tô tentando, tô aprendendo, tô criando conteúdo, mas o que vem de gente para criticar, aí você vai olhar o canal do cara, o cara não tem um vídeo, o cara não tem nada, o cara não curte nada, o cara só entra no canal dos outros para ficar criticando e falando mal. Não que isso seja um problema, mas eu acho que a pessoa só falar mal, ou querer discutir, a pessoa tem que procurar um tratamento. Tem que procurar um tratamento porque no mundo em que foi desejado por Deus para todos nós, para vivermos em sociedade, vivermos em amor, não é normal, tá? Você perder seu tempo em querer trazer ajuda para as pessoas, em querer trazer informações que são suas dúvidas também, alguém vir e te atacar, te chamar de burro, de idiota, de imbecil, cara, é muito ódio, é muito ódio. Então uma pessoa dessa tem que procurar, de fato, se tratar, procurar um médico, porque ela pode não saber, mas ou ela está disseminando ódio, ou ela está passando por um problema muito grande. E, né, a gente sabe onde vai parar isso. Então, vamos botar um pouquinho mais de amor no coração, tá? Vamos colocar um pouquinho mais de Deus, um pouquinho mais de Jesus, tá? Para poder não entrar no canal dos outros e ficar criticando e colocando críticas que não tem nada a ver, tá? Esse é o na verdade, o meu relato, tá? Inclusive no manual também, a galera que tiver dúvida, tem o número de identificação do motor também, que ele fala do número de identificação do motor. Muito bacana, um manual bem completinho, bem bacana da Royal Enfield, tá? Então, eu agradeço a todos que estão ali. Se você puder, gostou do meu vídeo, eu estou aprendendo e conto com você, tá? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, tá? Curte aí, bote seu comentário,
que sem dúvida quando eu puder eu vou responder, dentro de um limite, dentro de uma razoabilidade. Não estou aqui novamente para poder criar polêmicas ou ser um fanboy da marca. Eu simplesmente estou fazendo um relato. Tive motocicletas de outras marcas e outras marcas não davam a mínima ideia para gente. E cara, a Royal Enfield, pelo menos todas as vezes, desde que eu comecei minhas negociações, estou sendo muito bem atendido, tudo está sendo muito bem resolvido por enquanto. Né, por enquanto. Ah, teve problema relacionado à entrega? Teve problema, demorou muito, mas eu sabia. Era uma moto importada, sabia que não depende da Royal Enfield, né? Depende do Brasil, que é uma dificuldade aduaneira, uma dificuldade para despachar uma carga, né? É dificuldade em tudo, porque nesse país se cria a famosa dificuldade para ter facilidade, tá? Então, todo mundo que compra uma moto importada, algum produto importado, sabe disso, né? Não vou mencionar o nome dos sites que tem aqui não, que todo mundo conhece, né? E vende coisa da China, que não sei o que. Tudo tu entrar lá, tu não espera 2 meses? Tu não espera 2 meses para ter aquilo ali porque é mais barato, porque é melhor do que o que tem aqui? Então, se você tá com pressa, se você não acredita na marca, cara, vai ali, compra uma moto de plástico. Compra uma moto de plástico, pô. Compra lá. Compra lá, fica satisfeito, o dinheiro é seu, você faz o que quiser do seu dinheiro. Pô, mas às vezes nem querer comprar a moto você tem, quer criticar. Então, cara, não critica não, tá? O mundo já tá cheio de críticos. Vamos ser pessoas formadoras de boas opiniões, pessoas legais, pessoas que estão aí para contribuir, tá? Então, obrigado aí, galera. Fique com Deus. Beijo no coração.